E aí, gente, mais uma vez aqui na aula de metodologia científica. Hoje vamos falar sobre regras de citação, certo? Vamos lá. Então, as regras de citações, certo? Elas são, por norma brasileira, né, a NBR, e elas nos dão as diretrizes de como a gente tem que fazer a citação dos autores dentro do corpo do texto, né? Então, a primeira regra, né, é a indicação do autor na citação, né? Você pode perceber aqui, por exemplo, nesse primeiro exemplo que nós temos aqui, nós temos a citação do autor no final do texto. Ele vem com caixa alta, ano e a página, certo? E podem perceber, é uma citação direta porque vem entre aspas, certo? Já aqui, pessoal, nós temos uma citação indireta, certo? Trazendo o autor e o ano que ele citou, o nome do autor com a primeira letra dele com o nome maiúsculo, tá certo? Vamos para a próxima. O destaque do texto, pessoal. O destaque do texto é aquele destaque onde você faz como grifo seu, que foi muito importante, né? Que você tem que, um exemplo, você bota a palavra em negrito, que você é uma palavra muito importante no seu texto. Então, como é que você faz essa citação? A regra dessa citação, como é que seria, certo? Você vai lá, aqui, por exemplo, nós temos uma citação direta, certo? Mas você grifou a palavra conhecimento, né? Então, lá entre parênteses, você vai colocar o nome do autor em letras de caixa alta, o ano, a página, e ao final você vai botar grifo nosso, certo? Ou seja, que você que grifou, mas pode ter a possibilidade também, na citação direta, quem citar, quem colocou o grifo for o autor. Então, você tem que botar grifo do autor, certo, pessoal? Então, essa é uma palavra num destaque dentro de um texto, dentro de uma citação, certo? Então, lembrar de colocar isso entre os parênteses, tá certo? Outra regra, desculpa, outra regra é a tradução de um texto, certo? Então, quando você tem a ideia do autor, certo? E você faz uma tradução da forma que você entendeu, né? Então, tem que colocar também isso, certo? Dentro do parágrafo, né, pessoal? Que parágrafo dentro do parênteses. Nunca esquecer de colocar, tá bom? Outra regra é a coincidência do sobrenome. Às vezes, pessoal, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm o mesmo sobrenome, Costa, Silva, Oliveira, né? Então, quando tem, quando tem essa coincidência, né? Como é o certo a colocar? O certo não é colocar só o nome, só o sobrenome, né? Então, a gente tem que colocar o sobrenome e o nome abreviado, porque a gente sabe que são duas pessoas diferentes, certo? Por exemplo, nesse primeiro aqui, né, ele colocou só o sobrenome e os anos, mas o certo é colocar o sobrenome e o nome, certo? Aí a gente vai saber qual é realmente, tá bom? Da mesma forma, se você quiser colocar o nome inteiro, né? Assim, as pessoas vão saber diferenciar quais são os dois autores, tá certo? Outra são citações indiretas de um mesmo autor, certo? No mesmo ano. Quando é no mesmo ano, pessoal, aquele autor, ele fez uma citação, essa mesma citação no mesmo ano, então elas são grifadas, né? A gente faz um grifo entre os parênteses por letras minúsculas do alfabeto, por exemplo, A, B, C, e não importa quanto ele citou, tá bom? Então, se ele citou duas vezes, a primeira é A, a segunda é B, tudo no mesmo ano, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Ele citou tudo, o Santos, né? Ele citou tudo em 2002. Então, ele, de acordo com o Santos, quando é no corpo do texto, né? Primeira letra maiúscula, e quando vem depois do texto, todas as letras em caixa alta, e o mesmo ano, pessoal, né? Mesmo ano, mas é o quê? Na outra citação, B, a mesma citação, mas é no mesmo ano, então eu botei que foi a segunda vez que ele citou a letra com B, certo?
Se for depois do texto, e foi a mesma citação, igual a Chiavaneto aqui, ó, Chiavenato, como foi que ele fez? Ele fez essa mesma citação, certo? Direta, e ele fez no ano de 1999, no ano de 2003, no ano de 2005. Então, ele fez a mesma citação em 3 anos diferentes, tá certo? Então, aqui é quando o autor citou a mesma coisa mais de uma vez, no mesmo ano. Não, no caso, desculpa, nesse de Chiavanato foi em anos diferentes, mas foi a mesma citação, tá bom? A citação direta de vários autores, como é que a gente faz? Indireta de vários autores. É quando vários autores, eles partem de uma mesma ideia, do mesmo texto, certo? Eles querem dizer a mesma coisa, mas eles disseram que foram vários autores diferentes. Então, como é que a gente faz? A gente faz a citação e no final do corpo do texto, a gente coloca entre parênteses os 3 autores, ou 4, ou 2 autores que citou essa citação indireta, certo? Então, no caso dessa citação, né, da administração dos recursos humanos, quem citou foi o Chiavenato, né, Chiavenato, o Gil e o Toledo. Fizeram a mesma citação indireta, mas em anos diferentes, certo? Yasnaia, precisa ver tudo isso, essa questão de citação. Pessoal, precisa, porque a citação indica que você não está roubando a ideia de ninguém, você não está plagiando ninguém, certo? Então, é muito importante sempre vocês fazerem as citações dentro do trabalho de vocês. Nunca passem em branco. Por mais que você tenha visto aquela ideia e não queira citar, mas citem. Por mais que for indireta, tem que citar. Você tem que dar o crédito ao autor, certo? E as citações sem autor, pessoal, é a citação que você coloca tipo como se fosse aqueles artigos que vêm de empresas, né? de negócio, esses, como é que eu posso dizer, os ministérios, né? Então não tem um autor, foi o ministério que diz, por exemplo. No caso desse aqui que eu trouxe para vocês, lá da nossa apostila, né? Ele cita aqui, ó, uma citação direta, né? Que ele trouxe aqui o primeiro nome lá do artigo, né? Ou da matéria, disse a data e a página, né? Então, lá na referência, como ele é representado, anteprojeto de registro de debate, o local, né? O número da edição, a página, o ano e o mês e o ano, certo? Nesse outro aqui, por exemplo, nos canaviais, certo? Que foi o título lá da matéria, né? Então, aqui é uma citação direta, certo? E nas referências ele botou o nome da matéria, o jornal de onde foi retirado, o estado, né? A data, o país, né? E isso aqui deve ser, não sei se é um número deve ter sido, como se fosse a página lá, certo? Do jornal. E estava na página 12, certo, pessoal? Então, aqui é quando não se tem autor, tá bom? E nesse momento a gente acaba a questão das regras, das citações, como é que deve ser. Se você tem alguma dúvida, volte, olhe bem direitinho, tá bom? Porque é necessário que você faça da forma correta no seu artigo e você vai levar isso para a faculdade, né, pessoal? Então, até já já, até a próxima aula.